Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa semana fizeram 2 anos que vim morar aqui no Japão, eu junto com o meu marido. Então nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que foi esses 2 anos, se ainda vale a pena vir pra cá, se ainda vale a pena trabalhar aqui no Japão. Aí eu vou explicando mais pra vocês. Viemos para cá em 2022, estava quase ali no finalzinho da pandemia, mas ainda estava rolando. Tanto que quando a gente chegou, tivemos que ficar de quarentena, foi no apartamento da empreiteira. E sim, viemos, né, com a empreiteira já com o emprego garantido. Então assim que a gente chegou, ficamos uma semana. E depois disso, ainda ficamos mais um tempinho até começar de fato a trabalhar. Porque normalmente, quando os brasileiros vêm para o Japão, logo que chega já começa a trabalhar. Tem 2 dias ali para você resolver as coisas, papeladas, burocracias, né? Ir na prefeitura, ir no correio, na polícia. Então a gente teve um tempinho um pouco maior aí para se acostumar com o fuso, se acostumar com o Japão mesmo. E aí, logo depois que a gente saiu da quarentena, fomos morar junto com a minha mãe e meu irmão, que já moravam aqui. E aí, então, fomos morar com eles e logo depois começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar numa fábrica de alimentos, ficamos quase um ano. Eu vou dar uma resumida aqui, mas se você não conhece a nossa história, né, desde quando a gente chegou aqui no Japão, eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, mas eu quero dar uma geral nesse vídeo para vocês entenderem. E aí, depois que trabalhamos nessa fábrica, mais ou menos um ano depois, então em 2023, comecinho de 2023, nós resolvemos então sair dessa fábrica para ir para um lugar onde paga mais. Não sei se você sabe, mas em fábrica de alimentos, que a gente fala Bentoyá, é uma das fábricas que menos paga e é uma das fábricas onde tem pessoas com mais idade mais avançada, em que outras fábricas acabam não aceitando esse pessoal. Porque tem uma certa idade que você já não consegue mais trabalhar e o pessoal, né, por exemplo, em fábrica de autopeça, de componentes eletrônicos, já acabam não pegando pessoas mais velhas. Ao contrário de fábricas de alimento, não, que eles pegam bastante pessoas mais velhas. E então acaba não pagando tanto assim, é um salário um pouco mais baixo. E a gente resolveu ir atrás de outros serviços. Fizemos uma escolha errada que eu até contei aqui também no YouTube, a decisão que nós tomamos muito precipitados. E aí acabamos indo para uma outra fábrica, ficamos pouquíssimo tempo, acabamos saindo, voltamos para casa da minha mãe. E aí depois de um mês pesquisando muito, passamos por um desafio bem difícil. E aí, finalmente, conseguimos achar um outro emprego que foi numa fábrica de eletrônicos, não, desculpa, fábrica de autopeça, que era farol e lanterna de carros, e que é o serviço onde meu marido está até hoje trabalhando, né? Então, ficamos aí por um período também de mais ou menos um ano, né, trabalhando nesta fábrica aqui de autopeça. Eu, né, um pouquinho menos, foi acho que uns 10 meses, por aí. E aí, ao mesmo tempo, desde o momento em que eu cheguei, eu fui criando conteúdos, eu continuava gravando os conteúdos, já fazia isso no Brasil, mas chegando aqui eu continuei. No momento em que eu cheguei, eu dei uma parada, porque o ritmo de trabalhar aqui no Japão, para quem não conhece, é muito pesado, é muito corrido. Você chega em casa super cansado e a única coisa que você quer fazer é jantar e dormir. Era isso que eu fazia. Então eu não tinha cabeça para ficar criando conteúdos e chegava no final de semana eu só queria realmente descansar. Fora que tinha que cuidar de casa também, né? Depois que eu me acostumei com o serviço, com a rotina, consegui conciliar o trabalho junto com a produção de conteúdo. E aí, desde então, nunca mais parei de criar. Eu posto praticamente todos os dias em todas as redes sociais. Só por aqui que eu ainda não peguei muito jeito, mas eu também estou postando bastante. E eu fui crescendo, comecei a ver algumas oportunidades, comecei a ganhar meu dinheirinho. E aí, então, eu resolvi abrir a minha loja. Eu já também tenho um vídeo aqui explicando para vocês o que eu estou trabalhando, como, por que eu parei de trabalhar em fábrica. Enfim, tem um vídeo, se você quiser, volta aí alguns vídeos para você dar uma olhada e entender mais.
No momento em que eu estava planejando abrir a loja, eu já tinha noção de que algum momento eu teria que parar de trabalhar em fábrica para eu poder conseguir focar 100% na loja. E aí logo no começo foi isso que aconteceu, eu não esperava que ia ter bastante demanda, então eu tive que parar de trabalhar em fábrica, dei o meu aviso lá, cumpri o aviso prévio de um mês e ao mesmo tempo conciliando com a loja. Às vezes eu acabava faltando no serviço para poder dar conta de atender ali o pessoal da minha loja. Acabei tomando essa decisão, então, de parar de trabalhar em fábrica para focar nas minhas coisas, nos meus projetos, nos meus sonhos. E até então, né, até hoje eu sigo aí trabalhando com isso. Eu estou muito, 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 muito feliz. E aí eu paro um pouquinho para analisar, porque às vezes a gente não consegue enxergar, a gente acaba não reconhecendo, né, que a gente tá vivendo o sonho que um dia a gente já sonhou. Então, eu às vezes dou essas pausas aí para eu poder analisar a minha vida mesmo. E nesses 2 anos depois que virou esses 2 anos que eu realmente parei para pensar, né? Nossa, foram 2 anos morando aqui no Japão, sendo que tem bastante gente que continua trabalhando em fábrica, inclusive os meus pais, meu irmão. E eu fico pensando, nossa, era uma coisa que eu queria muito, porque desde o momento que eu cheguei aqui eu sabia como que era pesado, mas só sentindo na pele que a gente sabe como é que realmente é essa vida de trabalhar em fábrica. Então, todos os dias que eu ia trabalhar, eu pensava, não vejo a hora de parar de trabalhar em fábrica para trabalhar com os meus sonhos, seguir, né, o que eu realmente queria. E isso realmente aconteceu em 2 anos. Eu acho isso super incrível, assim, porque eu jamais imaginava, eu achava que eu ia continuar trabalhando em fábrica por muitos e muitos anos. E graças a Deus ele me permitiu tirar de fábrica, né, em pouquíssimo tempo. Claro que agora eu tenho meus outros desafios, minhas outras preocupações, outras burocracias, mas isso é uma coisa que é difícil mesmo no começo, principalmente quando você está empreendendo, mas eu sei que é uma coisa que vai se encaixando e tá tudo certo. E nesses 2 anos foram os anos que eu mais cresci mentalmente, de amadurecer. Meu marido também, obviamente, porque estamos nessa juntos, né, vivendo tudo isso juntos. Mas foi quando a gente realmente, eu senti que a gente deixou de ser adolescente e viramos realmente adultos, né? Porque até então, quando a gente morava no Brasil, eu ainda me considerava uma adolescente, tá? Eu já tinha, o quê? 22 anos, mas mesmo assim eu me sentia uma adolescente porque eu morava com meu pai. Eu não tinha tantas responsabilidades assim, porque ele que via tudo isso. Então, manter uma casa, pagar as contas em dia, documentação, todas essas coisas a gente não tinha muita ideia. Tanto também meu marido, que ele morava com os pais, então não tínhamos tantas responsabilidades. E praticamente da noite pro dia, né, assim que a gente veio pra cá e começou a trabalhar em fábrica, parece que tudo mudou, né? A nossa mente acaba mudando bastante também, porque a partir desse momento a gente teve que lidar com as coisas que até então a gente não precisava lidar, né? Então realmente é a vida adulta. Quando viemos para o Japão, nosso maior objetivo era vir para ganhar dinheiro, juntar um dinheiro, mas eu também tinha uma vontade pessoal, assim, não era em casal, né? Era uma vontade só minha mesmo, eu tenho os meus avós aqui, tinha, né? Porque agora eu só tenho o meu avôzinho, mas já já eu conto. Mas eu tinha os meus avós aqui morando no Japão, eles sempre moraram aqui, eles são japoneses. A cada 2 anos, quando eu era criancinha, eles iam pro Brasil, não sei exatamente porquê, acho que era para renovar o visto, alguma coisa assim. Então eu via muito pouco eles. E aí depois de um tempo, eu não sei com quantos anos, mais ou menos uns 10 anos, não lembro direito, eles pararam de ir pro Brasil e desde então nunca mais voltaram pro Brasil. E aí eu não tive muito contato, eu acabei ficando quase uns 10 anos, 10, 15 anos, quase 15 anos aí sem rever os meus avós. E eu tinha muita vontade de rever eles, pelo menos mais uma vez na minha vida, porque com quem eu convivi, com os meus avós que eu convivi, que é por parte de pai, que realmente eu tinha contato, era todo final de semana. Eu acabei perdendo eles, né, alguns anos antes, então eu já não tinha mais a presença dos meus avós. E os meus avós estavam aqui no Japão, então eu tinha muito essa vontade de rever eles mais uma vez. E os meus avós também já têm uma certa idade, já tinham uma certa idade, principalmente a minha avó, que ela já tinha um pouquinho de problemas em relação a Alzheimer, então ela não lembrava de muitas coisas. E aí foi
evoluindo, né? Então eu tinha muito essa vontade. E aí eu consegui, graças a Deus, realizar esse sonho, que era rever eles pelo menos mais uma vez na minha vida. Então, quando eu cheguei aqui, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, né? Que os meus avós foram no nosso apartamento lá visitar. E eu fiquei muito, 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 muito feliz, muito emocionada. E eu sou muito grata a Deus por ter pelo menos conseguido rever eles, né? E como eu falei pra vocês, que hoje em dia só o meu avô ele é vivo, né? Minha avó faleceu um ano depois, mais ou menos, que eu vim aqui pro Japão. Então, mais uma vez, eu me senti muito grata, porque se eu tivesse esperado um pouquinho mais, talvez eu não iria conseguir ter visto ela, né? Mas é isso, meu avô ainda segue vivo, graças a Deus. Então, essa é uma das coisas que aconteceu durante esses 2 anos também. Muita coisa aconteceu nesses 2 anos, tanto que eu sempre falo que aqui no Japão eu tenho uma sensação de que o tempo passa muito rápido. Então, pra mim, é como se eu já estivesse aqui no Japão, sei lá, há 5, 6 anos. É muito doido, porque muita coisa a gente acaba vivendo, né? Muita coisa a gente acaba como é que fala? Experienciando? Existe essa palavra? Não sei, mas muita coisa a gente viveu aqui e parece que a gente viveu já há muito tempo. Trabalhamos em 3 fábricas, moramos em 4 lugares, revi os meus avós, minha família, depois meu pai também veio pra cá e aí veio junto com a cachorrinha, compramos nosso carro e agora saí de fábrica. Então, em 2 anos, pra mim, muita coisa acabou acontecendo. Tô muito feliz e muito grata por esses 2 anos, né, que aconteceu muita coisa, passou muito rápido também. E eu sei que vai ter gente me perguntando, tá, mas vale a pena ainda ir pro Japão para trabalhar? A gente não pode ficar comparando a época de agora com a época de antes, por exemplo, na época dos nossos pais, porque o valor era uma coisa, muita coisa mudou aqui também, muitas leis mudaram aqui, muitas contas também aumentaram, coisas de mercado também aumentaram, então não tem como a gente comparar uma época com agora. Tudo também vai depender da sua realidade no Brasil, o quanto você ganha, o seu trabalho, o que você faz. Mas, no geral, eu ainda acredito que vale a pena, sim, vir pro Japão, principalmente pelas experiências, tá? Porque se você tem aí a descendência, né, e tem vontade de vir pro Japão, eu sempre falo pra vir. Porque é uma experiência que a gente passa que depois você vê e você realmente fica muito grato. Eu nunca, jamais imaginaria passar pelas coisas pelo qual estou passando agora, pelas coisas pelo qual eu conquistei aqui no Japão, né? As experiências, as amizades, e principalmente porque a gente vê o mundo de uma outra forma. Até então eu estava numa bolha, depois que eu vim pra cá eu consigo ver o mundo com outras perspectivas. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, muito legal de se vivenciar também. Então, sim, vale muito a pena você vir para o Japão. Não quero dizer somente financeiramente, porque para você vir e realmente compensar, você tem que fazer alguns esforços, né? Então, não sei, acabar trabalhando em um lugar mais pesado, trabalhar à noite, ou então trabalhar em turnos alternados, até 3 turnos alternados, vai depender muito, entendeu? Mas, no geral, eu sempre falo que vale a pena sim. Então eu acho que sim, vale ainda a pena vir para o Japão, mas venha de mente aberta, venha sabendo que não é tão simples assim. Tem gente que acha que pisou no Japão é porque você tá rico, e não é bem assim. Tem uma dificuldade por trás, é um esgotamento emocional, esgotamento físico, você fica o dia inteiro em pé, tem dias que você faz hora extra 3 horas e não é fácil, tá? Então, venha com essa mente já. E uma outra coisa você não tá no seu país, por mais que você seja descendente, se você não nasceu e não mora aqui, você não tá no seu país. Então não adianta você querer questionar algumas coisas e achar que tá certo, entendeu? Então, por exemplo, ai, que japonês é muito certinho e mimimi. E ponto final. É o país deles, é assim que funciona pra eles. Então venha com essa mente aberta, sabe? Deixa eu adiantar uma coisa aqui pra vocês. Nesses 2 anos que a gente trabalhou, a maioria com quem a gente conviveu era japonês. Tinham brasileiros, em todas as fábricas tinham brasileiros, mas a maioria eram japoneses. E uma coisa que eu percebi é que japonês pode ser frio, japonês pode ser chato, certinho, tudo tem que ser na hora ali bonitinho.
porém, são os brasileiros que normalmente acabam gerando confusão. É brasileiro que normalmente quer passar a perna em cima de você, que é veterano e acha que você é inferior e que ele é o melhorzão e o bam, entendeu? Agora, japonês não, eu senti que japonês, ele sempre te trata muito de igual para igual, eles fazem questão de querer te ajudar, não sei, pode ser que outras pessoas tenham uma experiência diferente, mas as experiências pelo qual a gente teve, sendo que meu marido também, ele é brasileiro, ele não tem nenhuma descendência, não tivemos nenhum problema com preconceito, nada. Eles sempre fizeram questão de ajudar a gente, de querer que a gente entendesse, e eles sempre foram muito receptivos. Então, o japonês pode ser assim, meio, né, frio e tudo mais, mas eles ajudam muito mais do que brasileiros. Uma coisa que sempre me perguntam é: você tem vontade ainda de continuar aí no Japão ou pretende voltar? Essa é uma das questões que todo dia eu me pego pensando nisso. Eu ainda não sei, eu só sei que eu tenho vontade de morar mais um tempo aqui, não sei por quanto tempo, por quantos anos, mas eu sei que não é pra sempre. Eu tenho vontade sim, eu e meu marido temos vontade de voltar pro Brasil sim, pra morar, mas não por agora. E uma das coisas que eu penso também é em relação muito ao futuro, né? Principalmente dos nossos filhos, o que eu quero pra eles, o que eu quero que eles, né, tenham. Então, é segurança, eu quero que a família esteja perto, eu quero o quê, entendeu? Então, eu fico pensando bastante nisso, a gente pensa bastante nisso, mas por enquanto, por agora, a gente não pretende voltar para o Brasil, estamos ainda aqui, eu sinto que ainda tem muita coisa pra gente viver aqui para depois voltar. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha. Se inscreve também, que é muito importante, me segue nas outras redes sociais para me acompanhar por lá também.